Gritas com palmas para Jesus. Levarei a minha cruz cantando, Jesus Cristo vem me ajudar. Vou chegar no fim dessa jornada, para sempre eu vou descansar. O bom e o bom carregando a minha cruz, não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Quando eu subo muito alto e a cruz começa a escorregar, eu cantando falo com Jesus. Jesus Cristo vem me ajudar. Sou bom e sou bom, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Sou bom e sou bom, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Quando eu vou atravessar o mar e as ondas vêm me levar, novamente eu peço pra Jesus e as ondas pra eu passar. Sou bom e sou bom, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Sou bom e sou bom, carregando a
louvor gauchesco lembra a gente da semana farroupilha e nos traz saudade, né, das festas gauchescas. Nessa noite nós queremos compartilhar uma palavra com os irmãos do livro de Salmos, capítulo 32, versículo 3 até o 7. Palavra essa que Deus me deu nessa noite, diretamente a mim, através de um sonho. E o Senhor tem mexido comigo durante esse dia acerca desta mensagem, mas eu sei que não faz muito tempo que eu preguei ela aqui na igreja. E hoje, quando eu questionava, Senhor, mas não faz muito tempo que eu falei sobre ela, o Senhor me disse: pergunta ao meu povo se lembram qual foi a mensagem, que direção foi, porque Ele tem algo especial nessa noite a tratar acerca dela. Amém? Salmos 32, versos 3 até o 7. E assim diz as Escrituras: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem impiedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos. Amém? Senhor, temos grata alegria, satisfação de estar diante da presença do Senhor nesta noite, e com um propósito, Pai, de receber a Tua palavra, instrução às nossas vidas. Somos carentes todos os dias de que o Senhor nos ensine, e nós estamos aqui como Tua igreja amada, Tua noiva, para ser, Pai, ensinada, educada, preparada, lapidada da forma que for que agrade ao Senhor. Por isso, toma liberdade nesta noite, Pai, através da Tua palavra, e usa a minha vida aqui, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, mas não seja eu a falar, e sim a voz do Teu Espírito em minha vida. Peço a Ti, Pai, que opere na vida dos ouvintes, tanto aqui no templo quanto nas suas casas, que sejam cercados com o poder de Deus, e eu ordeno a todo o espírito contrário, espíritos de trevas, agora retrocedam de cada ouvinte da palavra de Deus, porque não permito, em nome de Jesus, que sejam atrapalhados de receber das dádivas que vêm do céu em seus corações. Pai querido e amado, assim eu te glorifico, te bendigo, e toma liberdade, Senhor, através do Espírito Santo, para ensinar o coração dos teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém? Tome os seus lugares dando graças a Jesus, glorificando a Ele, porque Ele é maravilhoso demais em nossas vidas. Meus queridos irmãos, eu sei que cada um de nós está aqui nessa noite, e todos nós, como seres humanos aqui, temos as nossas batalhas a ser vencidas todos os dias. Alguns dias é de menos intensidade, alguns dias de maior intensidade, e nós carecemos de instrução de Deus em nossas vidas para que a gente possa ter uma estrutura forte em Deus para saber como reagir a cada dia ao que se apresenta nas nossas vidas. A gente não está aqui apenas como bonequinhos enfeitados que adentram o templo e que já está agora tudo resolvido para ir para o céu. Nós estamos aqui com a incumbência dada de Deus em nossas vidas de receber dele as instruções que ele está enviando para nossas vidas. E hoje, enquanto eu meditava aqui acerca deste Salmo 32,
Aqui o salmista, ele se refere já no capítulo 1, que não foi lido aqui, né, na abertura do culto, mas ele se refere de bem-aventurado, de mais do que feliz, a pessoa ao qual o pecado ele é perdoado. E aqui esse texto a gente vai ver Deus falando através dele, dando instrução e através do salmista, falando sobre pecado, falando aqui sobre felicidade, falando sobre sofrimento, tribulação e como a gente se livrar de tribulação. Ninguém de nós gosta de passar tribulação, amém? E aqui a palavra de Deus, ela dá para nós uma instrução de como a gente pode se preparar para se defender de algumas tribulações que vêm na vida da gente e que são ocasionadas por nós mesmos. Aqui quando o salmista diz acerca dos pecados, a gente entende aqui que o salmista ele estava vivendo um pecado na vida dele por um tempo. E aqui até eu poderia dizer que quem sabe fosse o pecado de Davi com Betseba, porque esse salmo é um salmo de Davi, mas poderia ser um outro. Não vou entrar agora nesse particular assunto que não está descrito aqui, mas o certo é que ele estava vivenciando um pecado por um tempo na vida dele e ele estava encobrindo isso, escondendo este pecado. E ele chegou a um ponto de dizer que por esconder esse pecado estava trazendo doença no seu corpo, estava secando os ossos, é como secar os ossos. Ele sentia algo frustrante por dentro no corpo dele. Ele sentia também sequidão de estio, ou seja, um mau humor, uma falta de paz, uma falta de alegria, nada era engraçado. Aquela tribulação interna por estar escondendo aquela coisa que ele deveria de confessar, principalmente diante de Deus. E aqui ele tomou uma atitude na vida dele de se livrar daquela tribulação, e ele diz aqui: resolvi confessar o meu pecado diante de Deus, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Ele sentia a afronta de Deus na vida dele, porque o pecado, na verdade, ele é uma distância do ser humano com Deus, e Deus não quer isso. Então o ser humano ele é afrontado por Deus para que ele possa sair do pecado, tomar uma decisão na própria vida e se libertar de uma vida de escravidão em alguns pecados que as pessoas se envolvem. E ali ele diz: o meu vigor se tornou em sequidão de estio, mas eu confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Ele resolveu confessar aquilo que ele tinha de errado na vida dele diante de Deus, e ele não teve mais isso por oculto. Poxa, errei, agora eu quero me livrar desse negócio, chega de passar trabalho. E é sobre isso que nessa noite quero falar, irmãos. Porque às vezes tem momentos na vida da gente que a gente decide carregar algumas coisas com a gente e que nos faz passar trabalho, que nos faz passar falta de paz, que nos faz muitas vezes ser afrontados pelo próprio Deus por causa das nossas teimosias. E chega um momento que a gente tem que tomar uma decisão na vida da gente e confessar diante de Deus para que a gente possa ser livre, liberto, abençoado com paz. E aqui o salmista disse: confessei-te ao Senhor a minha transgressão e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Ele sentiu o perdão de Deus. Irmãos, a coisa mais linda que tem é a gente sentir o perdão de Deus na vida da gente. Eu me lembro logo que a gente começou a conhecer Jesus,
aí vai entrar o ponto agora que eu quero mencionar nessa noite, como a gente pode se preparar na nossa vida todos os dias para a gente ter livramento de tribulação. Porque ninguém quer passar por tribulação. Às vezes a gente está tranquilo durante o dia e de repente recebe uma ligação, é alguém que te visita, é alguém que te fala algo e pronto, estourou uma bomba e veio a tribulação. Às vezes é uma doença, às vezes é um problema familiar, às vezes é um problema financeiro, e são coisas que às vezes a gente pode ter um livramento. E aí o salmista diz assim, ó, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplica em tempo de poder te encontrar. Aqui o salmista reconhece que ele escondeu por um tempo um pecado, mas chegou o momento dele reconhecer que Deus era maior que ele e que ele não era ninguém para continuar carregando coisas erradas no seu coração e pensar que ninguém estava vendo. Porque tem um Deus poderoso nos céus e na terra que observa todos os nossos atos e que nós precisamos confessar diante dele que a gente não é super-herói, que a gente é humano, que a gente fraqueja muitas vezes, mas que a gente precisa entender que ele é o nosso Salvador. E o salmista fez isso reconhecendo, e ele diz assim, todo homem piedoso, ou seja, com o coração quebrantado para reconhecer isso, poderá fazer uma oração a tempo de encontrar Deus no meio de uma situação difícil e ter a vitória ainda assim como ele teve. Amém? Amém. E aqui nós vemos então ele dizendo, com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Aqui está dizendo, quando chegar a tribulação, porque às vezes a tribulação chega na vida de uma pessoa e parece uma enchente. Ela vem e vai levando tudo, ela domina. Ela domina o teu comando, muitas vezes o sentimento, as emoções, domina o que está na tua volta, e é como muitas águas. Então, se a gente confessar muitas vezes as nossas transgressões diante de Deus, levar uma vida reta com Ele, de muitas coisas nós podemos ser livres, a ponto dessas muitas águas que simbolizam aqui tribulações, venham a chegar até nós. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos. Tu me preservas de tribulações. Esse aqui é o ponto principal que nessa noite nós vamos estar falando. Quando nós olhamos, irmãos, para a Bíblia Sagrada, a gente vai ver um homem que vivia uma vida normal nessa terra, chamado Zaqueu. Ali no livro de Lucas 19, até tem aquela canção Entra na Minha Casa, que foi feita por causa dele. E este homem, ele tinha uma vida normal, mas ao mesmo tempo, ele era alguém que ele pegava o que não era seu para si. Ele pegava coisas alheias, ou seja, dinheiro dos outros, e tomava posse, porque ele era cobrador de impostos dentro da cidade. Então ele ia lá fazer uma cobrança, ele dizia que era outro tanto mais, e ele embolsava o que era do outro para ele. Mas chegou um ponto que não adiantava ele ser influente na sociedade, não adiantava ele ter riqueza, porque o que chamou mesmo a atenção dele foi quando ele ouviu falar de Jesus na cidade. E ele ouviu falar dos milagres de Jesus. E ele, no seu coração, aqui no final desse texto, ali no livro de Lucas 19, a gente vai ver Jesus dizendo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Este também era filho de Abraão, ou seja, ele também ele era um filho da fé, só que ele não havia ainda sido despertado, e ele vivia ainda no tempo da ignorância, no tempo de uma vida errônea. Mas quando ele ouviu falar de Jesus que chegou na cidade, causou um impacto no coração de Zaqueu, e ele resolveu ir atrás de Jesus, usando as possibilidades que ele tinha, de que foi subir numa árvore, pelo menos para ver Jesus passar debaixo da árvore. E para surpresa de Zaqueu, Jesus parou ali debaixo, porque Jesus também olhou o coração de Zaqueu. Irmãos, quando a gente tem um coração sincero, quando a gente realmente está interessado em Deus, tu pode ter certeza que Ele já mirou o teu coração e está buscando por ti também.
Ele se deixa ser encontrado por quem busca por ele. Amém? Está escrito no livro de Isaías isso. O Senhor, Ele não se esconde daquele coração sincero que está buscando por Ele. Ele se coloca no caminho da pessoa. E ali Jesus então se parou debaixo daquela figueira onde ele vinha passando, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou lá na tua casa. Irmãos, olha que alegria! Jesus entrar na casa de um pecador, aonde muitas pessoas disseram: como pode Jesus entrar na casa deste homem que é pecador? E olha, eu acho que o pecado dele era tão forte a ponto das pessoas apontar e dizer: é notório. Porque tem pecado, irmãos, que só você conhece, não transparece para fora, porque existe o pecado oculto, existem coisas que você faz e que só Deus está observando. Mas esse pecado de Zaqueu, ele era notório à população, porque na verdade ele mexia com o povo, ele roubava das pessoas, ele lograva as pessoas, ele tirava o dinheiro que era de outro para ele. E aí então Jesus foi questionado: como pode o Senhor entrar na casa de um pecador? Foi onde Jesus disse: Filho do homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Esse também é um filho de Abraão. Mas o que me chama a atenção nessa história de Zaqueu foi quando ele disse para Jesus assim: eu me disponho, eu decidi dar metade dos meus bens aos pobres, e todo aquele que eu defraudei eu vou restituir 4 vezes mais. Aqui a gente vê uma pessoa, irmãos, e eu vou usar ele como exemplo nessa mensagem, nessa noite. A gente vê uma pessoa aqui disposta, de coração, a uma mudança de vida, de se libertar de tudo aquilo que o puxava para trás. Aí quem sabe vocês vão me dizer: mas puxava para trás como? Ele não era próspero? A Bíblia diz que ele era rico. Ele era próspero, mas nas costas dos outros, não com o suor do rosto dele. E isso não agradava a Deus, e com certeza a paz ele não tinha dentro dele. Porque para uma pessoa ter paz no coração, somente se ela estiver ligada com o propósito de Deus na vida dela, estiver agradando através da palavra. Caso contrário, a pessoa pode até fingir para si mesma, mas não existe paz. E ali Zaqueu, ele tinha riqueza, ele era influente na sociedade, mas as pessoas olhavam ele com o canto do olho. Por onde Zaqueu passava, Zaqueu ele era julgado pelas pessoas por causa da sua atitude. E Zaqueu tomou uma decisão naquele dia quando ele disse: eu decidi. E eu acho, irmãos, que às vezes a gente precisa também parar para pensar diante de Deus e dizer: Senhor, eu decidi. Porque tudo que falta, irmãos, é uma decisão no coração da gente para vencer uma situação que a gente está entrelaçado. Aí nós encontramos a bênção de Deus para vencer, sabe por quê? Livro de Provérbios 28:13 diz que aquele que encobre a transgressão jamais vai prosperar, mas aquele que confessa e deixa vai alcançar misericórdia. Ou seja, aquele que confessar o seu pecado, aquele que confessar a transgressão, que está passando por cima de uma vontade de Deus, ele vai alcançar uma misericórdia de Deus e ele vai começar a prosperar. Sabe o que eu entendo aqui? Que os pecados na vida do ser humano, muitas vezes você projeta para a sua vida: eu vou dar um passo para frente, eu tenho um alvo a ser seguido. E aí você pensa: eu estou na igreja, eu vou para o altar, eu faço uma campanha de oração lá no altar, e eu acredito com tudo que Deus vai me dar vitória. Se realmente a tua vida estiver alinhada, reta com a palavra de Deus, com certeza você está dizendo a coisa certa e vai dar tudo certo. Agora o problema é se tem lá atrás um elástico que te puxa para trás, chamado um pecado não confesso. Um pecado que você continua fazendo e faz todos os dias e pensa: Deus não vai dar bola para isso. A palavra é clara aqui, Deus não passa por cima da palavra dele. Deus, ele criou leis, estabeleceu uma criação, e para tudo
na vida de cada um como que batesse na porta, trazendo um convite: ei, ouve a minha palavra, provai e vede que o Senhor é bom. E ali as pessoas ouvindo de bom grado, aqueles que querem, abrem o coração e recebem a proposta de Deus para a sua vida. E Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender do que Ele diz. Deus é fiel no que Ele fala e realmente daí dá certo. Agora, quando eu deixo para trás alguns aspectos na minha vida e eu continuo pensando: não, eu estou fazendo assim e assim vai ter que dar certo. A palavra diz: aquele que encobre a sua transgressão jamais vai prosperar. Não prospera na vida financeira, não prospera em paz, não prospera em bênçãos familiares, porque fica sendo puxado para trás. E nós precisamos entender isso, irmãos, e querer que isso realmente aconteça na nossa vida. A gente precisa tomar uma decisão de cortar esses cordões, porque são portas. E às vezes a gente fica preocupado: o diabo mexeu comigo, o diabo está me afrontando, mas é o Satanás, e começa a dizer coisa como que se Deus não estivesse vendo isso, irmãos. Satanás, o inimigo de nossas almas, ele só vai mexer com a gente pela permissão de Deus. E para Satanás mexer com a gente, é só se a gente estiver fora da palavra de Deus. Aí ele tem legalidade. E aí ele vem para mexer, são portas abertas. Às vezes a gente não quer entender, mas a palavra, ela é muito clara em todo o sentido de que nós precisamos confessar as nossas transgressões, sejam elas. E olha, às vezes a gente pensa assim: mas eu não sei se isso é pecado. Irmãos, olha, eu tenho a plena convicção de que o Espírito Santo, no coração de quem quer servir a Deus, ele mostra e ele diz: isso que tu está fazendo está errado. Porque eu tenho experiências com Deus de coisinhas pequenas. Quando eu estou errando com Ele mexe comigo, Ele fala comigo e Ele me inquieta até que eu faço uma mudança. Às vezes numa maneira de falar. Irmãos, e a gente muitas vezes se preocupa: mas eu não sei por que eu me envolvo em fofoca, eu não sei por que eu me envolvo nessas coisas. Irmãos, a palavra de Deus diz que no muito falar não vai faltar a voz do tolo. Então, uma coisa para a gente se preservar da tribulação por causa das palavras que a gente conversa, que a gente fala, é melhor a gente vigiar tudo aquilo que a gente conversa, tudo aquilo que a gente for falar. Não é para a gente ficar falando pelos cotovelos, como diz o velho ditado gaúcho, porque vai se enredar daqui a pouco. Vai ter alguém que está na volta e vai estar te escutando, e daqui a pouco vai aumentar ainda aquilo que você falou, ainda mais se você está falando e usando o nome de uma pessoa. E daqui a pouco vem o diz que me diz que. E daqui a pouco, irmãos, e olha, eu acho que não tem coisa mais desagradável do que a tal da fofoca e do diz que me diz que. E porque o fulano falou e o outro disse também, e eu estou envolvido nisso, mas eu não fiz isso, mas eu não disse isso. Irmãos, isso são tribulações, e essas tribulações envolvem pessoas e puxa pessoas para o meio. Irmãos, põe um guarda à porta da boca em tudo aquilo que for conversar. Eu aprendi para mim isso. Às vezes no meio de uma conversa, é uma coisa muito séria, eu fico vigiando para ver se eu posso dizer alguma coisa em cima daquilo ali, para que eu não venha envolver a minha pessoa com o que não deve, por causa de más conversações. O apóstolo Paulo diz numa das cartas de que as más conversações corrompem os bons costumes. Então as palavras que saem da nossa boca, ela é muito importante, porque elas podem trazer vida ou pode trazer morte também. Então nós precisamos de prestar atenção, porque a nossa boca, ela pode nos livrar muitas vezes de se enrolar em coisas que não deve, como pode se
assunto, se empolga numa conversa e fala, e fala, e fala, e não vê o resultado que isso pode causar daqui a pouco. Se for uma coisa boa, se for um conselho abençoador, se for uma oração, se for um assunto sério que você pode dizer e repetir de novo na frente de quem for, fala. Mas agora, se você não pode sustentar com a tua boca aquilo que tu está dizendo, é melhor não dizer, porque isso vai te levar para a tribulação. Amém? Então, as nossas palavras, elas são condutoras, muitas vezes, de grande tribulação na vida da gente. Também as nossas emoções, a gente precisa saber lidar com elas, porque se a gente não souber tratar das nossas emoções, elas podem levar, muitas vezes, a tragédias. Aí vocês podem pensar, a pastora está exagerando. Vai perguntar então por que os assassinos, que às vezes estão lá no presídio chorando e dizendo, eu não sei por que eu fiz isso. Foi no impulso, foi no piscar de olhos, foi na emoção não controlada. Fiquei numa fúria, fiquei bravo e fiz mesmo, mas agora estou arrependido. E aí? Vai resolver agora essa bagunça, toda essa tribulação que aconteceu. Isso leva muito tempo, gasta finanças, gasta sentimento, muito choro muitas vezes, né? Então as emoções da gente, irmãos, nós precisamos saber lidar com elas, colocar na presença de Deus a nossa vida. Ninguém é perfeito, e isso é uma coisa que a gente sabe, não precisa a gente ficar repetindo, mas a gente repete para se lembrar. A gente erra, a gente é falho, ninguém é perfeito, mas nós estamos aqui para aprender com Jesus, e Jesus é equilibrado. Jesus nunca precisou de um psicólogo, Jesus nunca precisou de um remédio controlado para controlar as suas emoções diante das provocações dos inimigos, enquanto ele estava aqui instalando seu ministério e mexendo com o inferno. Às vezes a gente não quer lidar com a situação ruim e a gente fica, puxando para nós o coitadismo, pobre de mim, eu não preciso passar por isso. Ei, olha para Jesus. Jesus é equilibrado. Irmãos, eu sei, eu já enfrentei muita situação difícil na minha vida no passado, com a questão de emoções, mas eu aprendi a olhar para o meu mestre. E hoje eu consigo olhar para ele e ver ele como referência na minha vida para equilíbrio diante de coisas que eu poderia, como diz o gaúcho, virar o balde, né? Eu olho para Jesus porque ele é equilibrado e é ele que me dá para mim exemplos. E é ele, irmãos, que nós precisamos olhar para nos livrar de muitas tribulações que podemos ser preservados. Queridos, a questão financeira é outra. Este mundo aqui é um mundo de fantasia, é um mundo de ilusão. E o ser humano vive correndo atrás das coisas palpáveis. Já tem uma roupinha, mas aquela roupinha que tem, o outro está vestindo uma que é da moda, é de marca. Então eu acho que a minha roupinha não serve para esse inverno. Eu preciso ir lá e comprar uma igual a do fulano. Não importa se eu vou fazer parcelado em quantas vezes. Aí vai lá e faz uma prestação por causa da roupinha nova que quis comprar. Mas aí daqui a pouco vai lá e olha, mas a minha vizinha tem um móvel bonito na casa dela e eu quero um igual. Porque se eu não tiver um igual da minha vizinha, olha as emoções. Vigia as emoções, irmão. Aí vai lá, a loja está fazendo parcelado em 5 vezes, 10 vezes. Eu já tenho a prestação da roupinha, mas eu vou comprar um móvel também. E aí eu vou subindo nas dívidas. E daqui a pouco aquilo que eu ganho já não dá mais para pagar aquilo que eu me responsabilizei diante de pessoas dizendo que eu ia pagar. E aí Jesus, na sua palavra, diz o seguinte: não deveis a ninguém coisa alguma, a não ser o amor que vos ameis uns aos outros. O amor a gente não pode parar. Isso é uma dívida que a gente vai ter, enquanto nós viver aqui
precisamos amar as pessoas. Agora, cuidado com as dívidas, irmãos. As dívidas podem trazer grande tribulação na tua vida. Se dá para você viver com o que tem hoje, glorifica a Deus por causa disso. Não precisa imitar o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, o fulano que está lá. Começa a olhar para a tua vida, glorificar a Deus, fazer as coisas certo. E aí daqui a pouco, sem esses elásticos de transgressão que puxa para trás, quando você pensa que vai dar um passo para frente, isso te puxa para trás. Se eles estiverem cortados, se você estiver liberto, liberta, você vai ter em Deus a graça de projetar através de sonhos, colocando alvos em sua vida, e vai dar certo, porque você já não está mais preso, nem com os homens e nem diante de Deus. Às vezes as pessoas, como estavam falando, ficam preocupadas que o diabo está mexendo. Ah, é o diabo que me deu uma rasteira. Ah, é o diabo que mexeu lá em tal coisa. Por que o diabo mexeu em tal coisa? Será que não é alguma porta que você deu liberdade para ele entrar na sua vida? Ele não entra. Se tiver tudo certinho na tua vida, cercado com o poder de Deus, Satanás, ele não tem como adentrar, ele tem que obedecer a Deus. Agora, se tiver portas abertas, e essas portas abertas é eu falar demais aquilo que eu não posso me responsabilizar pelo que eu estou dizendo. Portas abertas é as minhas emoções sem equilíbrio, que eu estou agindo em cima das minhas emoções, faço bobagem, faço loucura, e depois eu tenho que responder por aquilo ali. As minhas emoções também podem agir em cima das minhas finanças, trazendo uma ilheira, e a gente pensa que é o diabo que está me amarrando. Não é. Ele até pode estar te oprimindo, mas é você mesmo que não tem equilíbrio, não está obedecendo a palavra de Deus, e por isso tem esses elásticos que te puxam para trás. Nós precisamos de fazer como Jonas. Livro do profeta Jonas, quando ele entra naquele barco para fugir da presença de Deus, ele está o quê? Transgredindo o mandamento. Deus disse para Jonas: Jonas, vai lá em Nínive, e lá você prega a minha palavra, que eu vou destruir aquela cidade. Jonas, ele ficou com medo de ir lá e pregar a palavra de Deus para os violentos que tinha lá na cidade, e ele resolve entrar numa embarcação e partir para a cidade de Tarsis. E ele entrou naquele barco, e o marinheiro aceitou, porque ele comprou uma passagem para entrar. E ele foi dormir, enquanto que daqui a pouco a afronta de Deus chegou naquela embarcação, porque a Bíblia diz que Deus, veja que não é o diabo muitas vezes que provoca tribulação na vida da gente. Quando a gente está errado com Deus, Deus permite que se levantem tempestades na nossa volta, para a gente se acertar, sair da vida errônea. E ali se levantou uma tempestade no mar, que a água estava começando a encher o barco de água de um lado e de outro. O marinheiro estava apavorado, chamou toda a tripulação que estava ali, lançaram sorte, falaram com Deus e disseram com os deuses que eles acreditavam o que está acontecendo, e eles tomaram uma atitude, irmãos. Quando as coisas começarem a dar errado, começa a ver aquilo que você pode tirar fora, para você começar a se sentir aliviado. Eles começaram a tirar de dentro do barco para dentro do mar mercadoria que eles carregavam, para aliviar o barco no momento, até eles descobrirem o motivo do que estava acontecendo, para eles serem salvos e abençoados. Até então eles não sabiam que era Jonas o problema, mas eles começaram a fazer aquilo que estava ao seu alcance. Às vezes nem o que está do nosso alcance a gente quer fazer e quer que Deus abençoe. Eles largaram fora do barco mercadoria, algumas coisas que estavam pesando, e de repente eles lançaram sorte para ver quem é deles que estava errado, que estava provocando Deus, e a sorte caiu em Jonas. E eles foram lá fazer a entrevista com Jonas, e Jonas disse: olha, realmente eu afrontei o Deus vivo, porque eu sou quem acredita no Deus vivo que fez os céus e a terra. Ele mandou eu fazer
E eu estou fugindo de Deus dentro do barquinho de vocês. Então, se vocês quiserem que a tempestade para, a tribulação para, pode me lançar no mar, eu reconheço que sou eu o errado. E ali Deus teve misericórdia daqueles marinheiros, cessou com aquela tempestade quando Jonas caiu dentro da água, mas Deus teve misericórdia do Jonas porque ele confessou o pecado dele, dizendo: sou eu o culpado. Irmãos, isso aqui, é difícil às vezes a gente olhar para a nossa vida e ver que algumas coisas que estão acontecendo a gente reconhece que é errado, mas às vezes a gente não quer por orgulho dizer, ainda mais diante de outras pessoas: isso aqui está acontecendo porque eu sou o culpado. Irmãos, se nós começar a fazer isso, nós vamos começar a chamar a atenção de Deus para nós, e a misericórdia vai vir na nossa vida, a ponto de que não sejamos tragados pelas muitas águas, como nós lemos aqui no Salmo 32, da nossa vida. Às vezes a gente quer apenas orar e jogar a bola para a mão de Deus e dizer: Senhor, seja responsável por mim, porque eu quero ficar aqui e eu quero ficar bem confortável fazendo tudo que eu tenho vontade do jeito que eu penso. Palavra de Deus, Jesus, ele disse quando estava no Monte das Oliveiras e ele estava ali por passar por grande agonia da cruz, ele disse para os discípulos: vocês vigiem e orem, para que vocês não caiam em tentação neste momento. Às vezes a gente apenas quer orar, mas a gente não quer observar o que está acontecendo na nossa volta, por que está acontecendo essas coisas comigo. A gente precisa prestar atenção, e com certeza, irmãos, quando a gente estiver com a vida toda alinhada com a palavra de Deus, nós vamos nos preservar, nós vamos nos livrar de tribulações que porventura poderiam nós estar enfrentando. Amém? Isso aqui é algo especial de Deus para nossas vidas. A gente, muitas vezes, estamos no propósito da oração e queremos ver Deus abençoando toda a igreja, todo o povo, mas eu não posso ficar para mim guardando essas coisas, irmãos, sabendo que muitas vezes a gente orando aqui, Deus com certeza Ele usa de misericórdia por causa da nossa oração, mas aí às vezes se torna aquele vício aonde a gente recebe uma oração, recebe uma aliviada do que está acontecendo e pensa que o problema se resolveu. Irmãos, nós precisamos abrir os nossos olhos para que a gente possa alinhar a nossa vida com Deus, para as coisas realmente dar certo para a gente. Pecado que os outros estão vendo e estão observando é pecado também, mas existem aqueles pecados que só a gente sabe que está errado. E são esses, irmãos, os piores, porque se ninguém está cobrando de nós o que a gente está fazendo, a gente pensa que pode continuar fazendo isso. Afinal, ninguém tem nada a ver com o meu coração, afinal, ninguém tem nada a ver com aquilo que eu faço, entre quatro paredes, afinal, ninguém tem nada a ver, irmãos, tem sim. Todos os dias a gente busca a presença de um Deus vivo e poderoso, que é dono das nossas vidas e que está aguardando de nós uma resposta para interagir com aquilo que Ele está falando com a gente. Amém? Eu oro a Deus, queridos irmãos, pela igreja. Eu oro a Deus pelas pessoas que nos acompanham através dessas lives, que a palavra de Deus realmente entre no entendimento de cada um, porque a minha vontade é ver o povo de Deus prosperando. A minha vontade é ver vocês sorrindo, vindo aqui na frente relatando vitória, relatando bênção e dizendo: Deus é comigo, mas Deus é comigo porque eu estou observando a palavra dEle e eu estou agindo segundo a vontade dEle na minha vida. Amém? Deus é maravilhoso e Ele te ama sim, mas saiba que Deus não passa por cima das leis que Ele estabeleceu na palavra dEle. Cabe a mim e a ti conhecer as Sagradas Escrituras para a gente poder ter uma vida liberta aqui nessa terra e também direcionada aos céus. Amém? Esse é o propósito de Deus para nós. Eu relatei aqui algumas coisas sobre a questão de pecado. O do salmista não está revelado aqui o que foi que ele confessou. Mas enquanto eu falava
estava aqui, eu sei que o Espírito Santo mexeu com toda a igreja, todas as pessoas que escutam essa palavra. E se porventura alguém ouvindo a palavra nessa noite identificou uma coisa que sabe, puxa, isso aqui já faz tanto tempo, eu sei que isso aqui me puxa para trás, porque isso aqui me desanima para orar, isso aqui me tira as forças, porque quando eu estou querendo ouvir a palavra de Deus, parece que vem alguma coisa e bloqueia. Atitudes, coisas espirituais que acontecem por causa, muitas vezes, de atitudes nossas que a gente não quer confessar, que a gente não quer mudar. Amém? Mas que nós possamos abrir o coração para Jesus, todos nós. E se porventura, irmãos, nessa noite tem dificuldade de reconhecer, mas sabe que tem umas coisas que parece que está te puxando para trás. Poxa, eu sou filho de Deus, sou filha de Deus, já fui batizado nas águas, estou indo na igreja. Por que parece que eu não consigo prosperar? Por que parece que tem coisas que parece que me puxam para trás na vida espiritual? Às vezes eu estou com vontade de fazer alguma coisa para Deus, mas daqui a pouco desmorona tudo de novo. É tempo da gente examinar a nossa vida, cada um de nós, assim como disse o apóstolo Paulo, para participar da Santa Ceia, para a gente prosperar, para a gente ser abençoado, para a gente ter uma vida direcionada por Deus. Vamos examinar o nosso coração, e se tem alguma dificuldade de reconhecer algumas coisas, pede para o Espírito Santo: Senhor, eu vou começar a partir de hoje a fazer uma autoavaliação na minha vida, e algumas coisas que eu não estou enxergando, me ajuda a ver, porque eu estou disposta a realmente botar para valer a minha vida, para funcionar naquilo que Deus quer para mim. Amém? Vamos se colocar de pé na presença de Deus. Glória seja o nome do Senhor. Nós vamos orar neste momento, e eu sei que o nosso Deus é vivo e poderoso para estar abençoando tanto de perto quanto de longe. Nós vamos orar por vidas que estão aqui e por vidas que estão em outros lugares. Mas Deus é maravilhoso, e eu sei que a ação de Deus, o poder de Deus já está operando através da busca na sua palavra. Querido Pai Celestial, quero te glorificar nesta noite, Senhor, pela tua palavra, Deus, que não deixa a gente enganado. Às vezes tem coisas que estão acontecendo de errado na vida da gente, e a gente fica se perguntando, e muitas vezes querendo atribuir isso à igreja, querendo atribuir isso, pensando que não vale a pena servir a Deus.
Pai amado, pessoas que têm desequilíbrio por causa das emoções, na questão da ira, da raiva, da braveza. Jesus, que haja uma moderação através do Teu Espírito na vida daquele que está buscando, Pai, diante da Tua presença. Estou orando, meu Deus, e pedindo também a intervenção do Teu poder na vida de pessoas que reconheceram nessa noite que tem algumas tribulações que estão envolvidas por falta de si mesmo ter tido sabedoria como lidar com isso. Mas agora reconhece na Tua presença e sabe que foi no passado que isso aconteceu. Não dá para voltar lá e reconstruir o que está se estragado. Mas eu quero te pedir, Pai, uma intervenção do Teu poder nessa situação, para que o Senhor venha agir trazendo misericórdia na vida deste povo que está buscando diante da Tua presença, Pai, a Tua intervenção, e que isso, Pai amado, fique como uma experiência, e de que o Senhor é maravilhoso, que está alcançando a Tua bênção nesse sentido. Estou orando por cura divina, Pai amado, na vida deste povo. Aquele, Pai amado, que adentrou a igreja nessa noite com alguma enfermidade, algo, Pai amado, no seu corpo que está incomodando, uma dor. Jesus amado, eu te peço, põe a Tua mão de misericórdia agora sobre esta vida, mas que ao sair da igreja nessa noite, que possa já sair curado, aliviado, abençoado para a honra e glória de Deus. Também oro pelas pessoas que estão lá nas suas casas agora, pedindo: Deus, eu preciso da Tua bênção, eu preciso de saúde, eu preciso da bênção do Senhor sobre meus filhos. E eu estou me unindo, Pai, em oração e crendo que a Tua mão está estendida, e até livramento nessa noite acontece para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, pela Tua presença. Muito obrigado pela Tua palavra. E que a cada dia o nosso coração se volte para Ti. Amém? E graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus.